convido a igreja que abra a palavra de Deus e se coloque de pé. Na Epístola de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 9, diz a palavra de Deus assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome mais uma vez nesta noite. Neste momento, eu te peço entendimento, sabedoria, que a tua palavra, Senhor Deus, venha ser agora plantada em cada vida, em cada coração, Senhor. Que a gente venha tomar uma posição, que a gente venha, Senhor Deus, focar no Senhor Jesus e nas coisas concernentes ao reino do céu, que o nosso alvo é o Senhor Jesus. Que neste momento, Senhor Deus, todo sono espiritual seja desfeito e repreendido agora, para a glória do teu santo nome. Nos ajuda e nos ensina a seguir, Senhor Deus, como verdadeiros cristãos, para a glória do teu santo nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: tomei seus assentos, meus amados irmãos, e deixa a Bíblia aberta para a gente poder meditar um pouco da palavra de Deus. Eu acabei de ler um versículo que Lucas ele deixa bem claro, e ele registra um momento, um fato verídico e verdadeiro que aconteceu há muitos anos atrás. Então isso foi deixado como exemplo hoje para a nossa vida. Quando a gente está inclinado, a inclinação errada, não sendo para Deus e para as coisas de Deus, a tendência do homem, da mulher, do jovem, seja lá quem for, aquele que busca um compromisso com Deus, a tendência é cair, porque o sono ele vai chegar em nossa vida e vai chegar de uma tal forma que a gente não vai conseguir ter o controle. Quando você está com sono, aquele sono pesado, por mais que você lute para manter os olhos abertos, é difícil, não é? Os olhos, essa membrana aqui dos olhos é tão frágil, não é, irmãos? É tão assim sensível. Mas quando a gente está carregado de sono, essa membrana parece que tem agora um peso tão grande que ela agora a gente fica com os olhos fechados. E quando isso vem de uma tal forma, a gente adormece, acaba pegando no sono e vai dormir, vai relaxar. Então na vida espiritual existe sim uma semelhança. Quando a gente está inclinado para as coisas do mundo, esse sono vem de tal forma que a gente começa agora a ficar com sono espiritual. A gente agora perde a percepção espiritual, os nossos olhos se fecham e a gente cai. E a queda é grande. O versículo 7, a gente vai observar que Paulo está dizendo aqui, que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja que Lucas está agora ali escrevendo
e dizendo o que está acontecendo naquele momento, naquela ocasião. E a gente observa que Paulo, que era um apóstolo, um enviado de Deus, escolhido por Deus, ele estava ali ensinando dentro de um cenáculo. Ele estava ali naquele discurso, ele estava exortando as pessoas que ali estavam presentes. Então as pessoas estavam ouvindo e estavam entendendo e compreendendo como se devia fazer na vida pessoal e no dia a dia, na prática. Porque a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra do Senhor, mas você só vai aprender quando você fizer. Irmão, eu aprendi hoje a amar, mas você já amou alguém? Como você diz que ama sem amar alguém? Você aprendeu como se amar. Agora isso só vai ser válido quando você passar a praticar, cair, se levantar, passar momentos de aperto, de dificuldade com as pessoas. Aí você vai dizer: eu aprendi a amar, porque você passou por uma experiência. E naquele momento Paulo estava exortando os irmãos, as irmãs, aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele cenáculo, como agora estou pregando a palavra de Deus para você, e você está ouvindo. Mas tudo isso só vai surtir efeito quando eu fazer a palavra, quando eu cumprir essa palavra, quando eu praticar essa palavra. Então a igreja de Deus recebe exortação, e Paulo estava exortando. Exortação é coisa boa, é coisa seríssima, é coisa finíssima, é algo do céu. São palavras de encorajamento para a gente, são palavras de força que vai nos fazer com que a gente nos impulsione para chegar mais perto de Deus. Quando a gente quer parar, alguém vem ali com a palavra de Deus exortando: vai, irmão, vai na força, não para, continua. Exortação. E aquela pessoa fica com ânimo, aquela pessoa retoma a alegria novamente, e aquela esperança, ela volta a fluir novamente. E era o que Paulo estava fazendo, exortando aquele povo. E a Bíblia diz que ele iria para uma viagem missionária no dia seguinte, mas só que a mensagem, a exortação estava tão boa que ele não parou a mensagem, ele se prolongou até a meia-noite. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai passar até a meia-noite, mas nesse contexto espiritual foi Deus que usou ele. Tudo depende disso, da ocasião, do tempo, do momento específico, a hora se passa. Não é que a gente vai pegar o microfone e vai até 11 horas aqui pregando, falando. Não estou dizendo isso. Mas quando Deus está falando, é bom. A gente se aviva, a gente se anima, a gente não quer mais sair da casa do Senhor, a gente só quer ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fosse tão boa assim, a gente não orava dizendo: Senhor, fala comigo. Porque a gente sabe que quando Deus fala com a gente, a alegria do Senhor, ela flui em nosso coração. A gente estava até triste, Deus anima. A gente estava fraco, Deus dá força, porque a voz de Deus, ela é força, ela é ativa, é uma tocha viva para a nossa vida. Eu disse um dia, e não canso de dizer, eu disse: Senhor, fala comigo, fala comigo. E Deus usou alguém aqui e disse: continua fazendo a minha vontade. Isso foi um basta para mim. Eu almejava que Deus ficasse conversando comigo em profecias, e eu queria que ouvir mais, e Ele disse: continua fazendo a minha vontade. Aquilo foi o basta. Eu me renovei, me alegrei e agradeci a Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus fale muito. Deus vai falar uma palavra para mim e para você: continua. Agora tem momentos que Deus vai conversar contigo, vai dizer: senta aqui que eu vou ter uma conversa contigo, eu vou te exortar. Tu quer parar? Não vai não, continua. Tu quer ficar escondido? Não, sai daí. Eu que exorto, filho. E Paulo estava exortando, e a mensagem foi tão boa
que Paulo foi até a meia-noite. Irmãos, quando você vir para a casa do Senhor, tem irmãos que eles ficam aperreados para que o pastor dê a bênção apostólica. Fica em casa, vem para a igreja não. Irmão, o senhor estava tão bem na mensagem, mas o senhor agora ficou grosso. Se a gente não tivesse na igreja, a gente estava com o nosso celular na internet até a meia-noite, não tinha cansaço, não tinha sono. Eu ficava até 3, 4 horas no início, quando eu comprei o meu primeiro celular, irmãos. Eu de 2 horas da madrugada de frente de casa, esquisito, somente eu no celular, o celular quente, né? Tem um tal de Play Store, né? Que você baixa um monte de aplicativo. Eu baixava, desinstalava e ficava nessa, e depois ia trabalhar e não reclamava. Se hoje o pastor passa meia hora, o povo já chia, o povo já reclama. No celular não reclama, mas para Deus reclama. Para o shopping ninguém faz cara feia, para sair, para curtir ninguém faz cara feia, mas quando é para a casa do Senhor, a gente chia, a gente se cansa. Pastor, estou cansado, eu também trabalho igual a você, filho, eu não estou aqui. É só mais um pouco de interesse meio para você, meu e seu, irmãos, porque se a palavra está boa, esquece o relógio, para de comentar, para de ficar com conversinha na igreja e ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é melhor do que as distrações do mundo, do que tudo isso. A palavra de Deus é melhor. Isso não quer dizer que eu vou passar da hora aqui, não, irmão, eu vou até 10 horas, não é isso não, mas entenda que as coisas de Deus é melhor. Não tem coisa melhor do que você servir a Deus em espírito e em verdade. E ele foi até a meia-noite, e os irmãos ouvindo. Versículo 8. Aí Lucas agora vai descrever o que havia dentro do cenáculo. Então você vai ver que essa igreja é abençoada por Deus. E ele diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Escute bem. Naquele momento, naquela época, existia um cenáculo que ficava no 3º andar, casa do pão, partir do pão, cenáculo. E naquele cenáculo existia lâmpadas para iluminar, porque ninguém podia ficar no escuro, irmãos, de noite. Fazer as coisas no escuro é complicado. Eu não sei se alguns irmãos estavam, mas um dia que faltou luz na igreja, né, no bairro. E o que eu tinha era o celular, e eu deixei filmando com um flash, e a gente continuou aprendendo com a palavra do Senhor, mas no escuro totalmente nós não ficamos. E quem passava na rua ficava comentando, eu creio que ficava: oxente, faltou energia, mas a igreja está aí dentro. Então ali existia lâmpadas naquele cenáculo, só que a lâmpada, irmão, daquela época não era das melhores, era óleo. Isso quer dizer que dificulta muito a respiração de quem estava dentro. Naquele cenáculo havia janelas, e as janelas eram feitas estrategicamente, quase tamanho de uma porta. Por que isso, irmão? Porque fazia calor dentro. A lâmpada a óleo consome um oxigênio todo, e tinha muitas pessoas consumindo oxigênio. E a janela grande, tamanho da porta, quase tamanho de uma porta, é para facilitar a circulação do vento, para facilitar, para não ficar tão ruim para os irmãos estar ali naquele momento, ouvindo a exortação de Deus na boca de Paulo. A desculpa, irmãos, não é o lugar. O que faz a gente ficar em casa, não tem compromisso, o problema é a gente mesmo, é o pecado. Eles estavam lá com calor,
a dificuldade para respirar era grande, eles não tinham essa acomodação que a gente tem hoje não, irmãos. Hoje a gente tem o quê? Uma lâmpada de LED que não gasta muito. Hoje nós temos o que? O ar-condicionado. Hoje nós temos o que? Bancos aí acolchoados para a gente sentar, ficar no maior conforto. E eles estavam lá e permaneceram até a meia-noite. O problema não é o lugar, o problema é a gente. Querer tomar uma atitude, um compromisso com Deus, de servir a Ele em espírito e em verdade. O ambiente não importa, porque Adão e Eva pecaram no paraíso. O problema não foi o paraíso, o problema não é a palavra, o problema, meu, não é a doutrina, não é a igreja, o problema é o ser humano que faz a confusão toda. Se todo mundo aqui, ninguém entrar em confusão, a igreja fica ótima. Mas se um só fazer besteira, desgraça tudo. Compreenderam agora, irmãos? Por conta de um só, causa alvoroço. Mas isso não quer dizer que você vai sair no alvoroço. Você vai permanecer ouvindo a palavra de Deus e buscando a tua libertação em Jesus, porque Ele está exortando a gente todo santo dia. Está entendendo isso? Olha, estava no cenáculo reunido. Aí o versículo 9, Lucas agora vai descrever um fato que aconteceu e foi terrível. Aquela cena foi chocante, irmãos. Na hora da exortação aconteceu um caso que não era para ter acontecido, mas hoje está acontecendo muito está acontecendo. O 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Sentado aonde? Não foi no banco não, não foi numa cadeira não, numa janela. Pare aí, somente aqui. E naquele cenáculo tinha os irmãos, as irmãs ali, os casais. Só que ali no meio, dentre eles, tinha um jovem do meu tamanho, imagino eu, e ele estava sentado em uma das janelas, ouvindo o discurso de Paulo. Ele estava no lugar certo? Estava, mas com a posição totalmente errada. Ele estava até no lugar certo, irmãos, mas a inclinação dele estava totalmente errada. Às vezes eu e você vem para a igreja, mas a nossa inclinação está lá fora. E a libertação vai demorar para chegar. Eu peguei essa mensagem hoje, eu disse: Deus, eu vou transmitir essa mensagem para a tua igreja, mas o Senhor está falando comigo, toma uma posição certa. Eu disse: eu vou ministrar, mas eu me lembrei, Deus falou comigo primeiro, eu tenho que me inclinar para Ele, para Jesus. Eu pregar aqui não quer dizer nada, irmão, se a minha inclinação está errada. Eu dizer que amo de boca e a minha inclinação é raiva do meu próprio irmão, está errado. Eu faço parte do grupo, eu faço isso, o pastor disse que era para eu fazer isso, eu estou fazendo. Você pode até fazer, está no momento certo, na hora certa, mas a inclinação está totalmente errada. Olha, errada. Se incline para Jesus, filho. Eu vou me vestir bem hoje. É para se vestir tudo bem, mas a tua inclinação é para estar voltada para Jesus. Quando você se inclina para Ele, essas coisas que vêm do lado, da direita, da esquerda, você nem liga. Sabe o que você vai fazer? Só rir. Minha patroa chegou para mim e disse: David, tem momento que eu fico um todo enlouquecido. Eu digo que não ligo com essas coisas não. Sabe o que a senhora faz? Só ria. Ela disse: e você acha que eu não faço isso? Ela fez. Se você der ouvido a essas coisas, você vai ficar doido. Agora, a culpa não é de Deus, não é do pastor, não é da doutrina, não é do culto de libertação. A culpa é de você que está lá até na igreja, mas o teu olhar está voltado para trás.
Eu faço parte dos primórdios. Tem pessoas que nem faz parte daqui e diz que faz. O nome é verdadeiro, o primogênito existe, a igreja é registrada, é biblicamente, mas a posição, a inclinação da pessoa está voltada para trás, então não convém, é falso, é mentiroso. E o jovem estava em cima de uma das janelas. Por que ele ficou ali em cima? Sabe por quê, irmãos? Estava calor ali dentro. Quando tem calor do Espírito Santo, quem está em cima da janela vai cair. Quem está em cima da janela vai ter que se manifestar. Sorria. Sorria. Ele estava lá, quem sabe ele queria muito ouvir, ele estava lá até a meia-noite ouvindo, mas o sono chegou nele. Ele não aguentou, era um jovem, né? O nome Eutico significa afortunado, um jovem ativo, né? Ele brincou o dia todinho, ajudou o pai, ajudou a mãe, porque o jovem daquela época era muito trabalhador, irmãos, né? Tira aí pelos homens de Deus, profetas, José, eram jovens trabalhadores, Davi. E ele brincou muito o dia todinho, ajudou o pai e a mãe, aí se cansou de noite. Sabe por que você se cansa, irmãos, para a obra de Deus? É porque a gente trabalha muito para a carne, para o lado da carne. E quando a gente trabalha muito para o lado da carne, as coisas de Deus ficam tão difícil para a gente. Não é verdade? É. Eu disse aqui ontem no culto, último dia da campanha, mas foi uma luta para eu chegar aqui, irmão. Eu sentei na cama uns 5 ou 10 minutos, e eu vou, mas não vou, e eu queria ficar em casa. E o irmão Batista disse aqui uma coisa, que o nosso adversário quer ver a gente parado, fica aí, não vai não. Eu disse, eu vou agora, tomei banho, cheguei aqui. Está entendendo, irmãos? Eu tenho que me inclinar para as coisas de Deus, mesmo estando difícil e doendo, eu tenho que ir. Está entendendo? Ai, a minha mulher não gosta de mim, meus filhos, problema, esquece, calma. Faz a obra de Deus. Quando você faz a obra de Deus, Deus toma conta da tua família, Deus liberta, Deus salva, mas Ele quer ver a tua inclinação. Com a tua inclinação, os demais vão se inclinar para Deus. Está entendendo? Não seja Eutico. Quem é obreiro e fica aí na porta, eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando dá uma vontade de fazer assim, não é, irmão? Olhar para trás, né? Dá. Eu faço isso. A gente olha assim para o costume, eu não tenho o costume de ficar ali. Mas se eu ficar de vez em quando, dá uma olhada para trás para ver algumas coisas na rua, não é? Então isso causa distração na gente. Então Eutico estava ali, mas ele de vez em quando olhava para baixo, porque ele estava no 3º andar. E quanto mais longe ir, grande é a queda. Ei, só vai até onde Deus te mandar tu ir, viu, filho? Porque tem muita gente que sobe, diz que tem compromisso, diz que eu faço isso, mas quando o sono vem, caio. Está entendendo? Ele estava lá. O problema não foi o lugar, o problema não foi o discurso, o problema foi o sono. Olha o que diz a mensagem de Deus. 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo o quê? Profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido foi o sono, irmãos. Caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. O problema foi o sono. Irmãos, e como é que eu posso vencer o sono? É você permanecer ativo no reino de Deus. Como assim, irmãos? É quando vir um problema, você encarar ele. É quando você está cansado, eu vou assim mesmo. É quando você está sem força, dizer, Senhor, eu vou lutar assim mesmo. A pessoa que a gente não gosta, encara ela, ama ela. Tem pessoas que a gente não vai com a cara dela, não é, irmão? Porque essa pessoa é chata que só. Mas eu aprendi uma coisa: quando eu ver ela, não me esconder, eu vou até ela
e falo com ela. Escuta. E ele foi pego de um sono profundo, adormeceu e caiu do terceiro andar. Um jovem só, irmão, uma pessoa só, causou um alvoroço naquele cenáculo. Ele morreu, pega ele. E quando desceram abaixo, o jovem foi levantado morto. Tem muitos irmãos e irmãs que estão até na casa do Senhor, mas já estão mortos há muito e muito tempo. Só está ali ocupando lugar em cima de uma janela, em cima de um muro. Por que não sai em cima do muro? Sabe por quê, irmãos? É porque as coisas do mundo estão impregnadas ainda dentro do coração. Enquanto essas coisas não forem retiradas, você fica com saudade do lado de fora. Para você vai estar bom estar em cima do muro, para você vai estar bom estar em cima de uma janela e não dentro da casa do Senhor, e não dentro com um compromisso com o Senhor. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, glória a Deus, que a vida nele está. Deus é tão misericordioso que essas pessoas ainda Ele levanta, Ele dá uma nova vida, uma nova chance para essa pessoa se reconciliar com Ele, para essa pessoa voltar aos caminhos do Senhor e para ela ter uma noção que ficar em cima do muro vai dar sono. E o sono faz a gente cair, e quando a gente cai, a gente morre. Por isso que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Olha o que diz, finalizando a mensagem do 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Ele foi até mais tarde, irmãos. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Se entrou morto aqui, vai sair vivo. Você crê? Irmão, tem alguém morto lá em casa, não está aqui não, mas se você crê, você aqui, na sua visão espiritual com Deus, Deus salva lá, Deus levanta lá, Deus vai trazer de lá. Aleluia, porque a tua inclinação está com o Senhor. Você observou que Deus, para falar com a gente, Ele se inclina para a gente? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu minha voz, né? Mas tem uma palavra que diz: e Ele se inclinou para mim e ouviu. Ele se inclina. Então se incline para Jesus, filho. Saia de cima do muro e saia de cima da janela e entra para dentro. Vem ter comunhão com Deus e Ele vai fazer grandes coisas na tua vida.